Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todas as escolas que estão conectadas nessa nossa webconferência. Vamos iniciar nosso trabalho então com a nossa dirigente, a professora Cássia. Bom dia. Hoje a gente se reuniu aqui através da webconferência, uma ferramenta muito útil que nós vamos fazer uso mais vezes para orientá-los em relação ao processo eleitoral dos grêmios estudantis, tá? E a função de cada membro que faz parte do grêmio. Além disso, para explanar um pouco sobre as ações da diretoria de ensino em relação aos grêmios. Então, o que a gente pede para vocês é que vocês sigam o cronograma e acompanhem o processo eleitoral. E a gente pede também para os gestores acompanharem de perto todas as ações e o desenvolvimento dessas ações na unidade escolar. Mesmo tendo um responsável pelo grêmio na escola, seja o professor mediador, o vice-diretor ou qualquer outro professor, é importante que os gestores acompanhem, saibam o que está acontecendo, participem e façam essa interação com os jovens. Isso é importante para a atuação deles dentro da escola. Ok? Uma boa webconferência. Obrigada. Obrigado, Cássia. Bom, pessoal, agora então tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Betinho. Essa frase ela vai introduzir os nossos trabalhos, né, para a gente poder pensar naquilo que nós vamos fazer durante esse ano letivo no que diz respeito ao Grêmio Estudantil. Bom, os objetivos do nosso encontro de hoje é orientar os gestores e responsáveis, a professora Cássia já falou, né, sobre os grêmios estudantis, o processo eleitoral
e a função de cada integrante nesse colegiado. Apresentar as ações previstas pela diretoria de ensino para o Grêmio Estudantil durante o ano letivo de 2018. Nós vamos ver os documentos da secretaria, que já foram enviados a vocês através de rede. O anexo 1, que é o documento orientador sobre o processo de eleição. O anexo 3, que é a legislação, toda a legislação referente aos grêmios, que a secretaria utiliza. E o anexo 2, que é o calendário. Eu vou convidar agora a professora Alessandra Versuti, que vai trabalhar com vocês detalhadamente a questão do calendário. O calendário que a Secretaria da Educação nos enviou. Então, a professora Alessandra vai trabalhar com vocês essa questão do calendário. E eu peço também que vocês anotem as dúvidas, tudo que vocês tiverem de dúvidas, que no final vocês vão poder compartilhar com a gente essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Aqui é a Alessandra, quem está falando. Vou voltar um pouquinho aqui na lâmina anterior para comentar um pouquinho sobre o anexo 1. O anexo 1, ele é um documento que ele vai falar sobre como a escola precisa proceder, Ele é bem resumido, porque tem lá no caderno do Grêmio Estudantil, que ele está um pouco mais estendido. Mas ele pontua principalmente o compromisso do Grêmio quanto à representatividade nos interesses dos demais alunos da escola, o trabalho em parceria com diretores, vice-diretores, coordenadores e professores, e pontua, assim, bem facilmente o papel do professor na formação dos alunos, quanto a princípios da função da escola, quanto à democracia e a importância da representatividade, que é a função desse Grêmio, representar os demais colegas. O estatuto, o professor precisa ter clareza do estatuto para estar discutindo com seus alunos em sala também, e a importância de um plano de trabalho, porque os nossos alunos, eles têm sonhos, eles têm vontades que muitas vezes as legislações não permitem. Então, para isso, tem o estatuto, o que é permitido, o que não é, e os materiais de apoio que o Márcio Rodrigues vai apresentar mais para frente. Já o anexo 3, ele trata das legislações. Entre muitas, tem a Constituição Federal, temos a LDB, o ECA e o Estatuto do Magistério. E tem mais legislações, mas essas daqui são bem, assim, fáceis da gente compreender, porque faz parte do nosso dia a dia. E agora chegamos, então, no anexo 2, que é o calendário. De 5 a 9 foi o início, do nosso ano letivo, em que a gente estava recebendo esses alunos, fazendo, então, o acolhimento deles. Neste momento, era o ideal ter sido feito o Conselho de Representantes de Salas. Ele está previsto lá na seção 2 do Estatuto. A gente sabe que algumas escolas teve uma adesão baixa dos alunos e, por esse motivo, ainda não foi feito. Então, já estamos com o calendário um pouco atrasado, se não foram feitas ainda essas eleições, tá? De 19 a 23, que é esta semana que nós estamos agora, já é a reunião da comissão eleitoral com os representantes da equipe gestora, que são aqueles adultos, aqueles representantes que vão auxiliar no amadurecimento desses grêmios para a eleição. Então, é um momento de mobilização mesmo, tá? Agora, nós vamos entrar, então, na questão da eleição já. Então, quando a gente fala 18º dia letivo, é dia com aluno. Então, vocês têm que estar prestando atenção nesse momento, porque ele já tem que estar com o representante de sala eleito para montar esse conselho que vai acompanhar, essa comissão que vai acompanhar a eleição. O que é importante? Quem se propor a fazer parte da comissão eleitoral, ele tem que saber que ele não vai poder fazer parte de nenhuma chapa, ele não vai concorrer. Ele tem que ser neutro para garantir a idoneidade, então, do processo eleitoral dos grêmios. Então, essa comissão eleitoral já montada,
ela mesma é que vai tornar público todo o processo eleitoral e movimentar as reflexões. Quem tem que estar envolvido agora nesse momento? O adulto ou o funcionário que vai estar acompanhando. O vice-diretor da escola da família, o mediador, o vice-diretor da escola, professor, um responsável que vai estar acompanhando esse grêmio e os gremistas do ano passado que vão estar fazendo essa mobilização. A gente sabe que em algumas escolas o grêmio era do terceiro, é ensino noturno, e vai ter uma dificuldade de ter um grupo grande de gremistas. Isso não vai impedir a mobilização. Quem pode fazer a mobilização? A comissão eleitoral e os representantes de sala. Lembrando sempre que os representantes de sala eles têm direito à eleição dentro das salas para a escolha de, preferencialmente, um casal e tem que garantir que 2 de cada sala sejam eleitos, tá? Então, a comissão eleitoral recebe as inscrições da chapa entre o 27º ao 31º dia letivo. Essas inscrições precisam ser encaradas com muita seriedade. Por quê? É nesse momento que a gente começa a selecionar realmente os alunos com seriedade, que têm perfil de liderança para concorrer às chapas. Então, é necessário receber um plano de trabalho deles, para a gente saber a intenção deles, e dar uma devolutiva, não é simplesmente indeferir, né? Eles estão em crescimento, eles estão dentro de uma unidade escolar, eles precisam aprender. Então, qualquer coisa que eles façam fora de normas e tudo mais, eles têm direito de estar tendo uma devolutiva e refazer esse plano de trabalho. Então, é importante marcar a data, começo e fim, dar mais de um dia de entrega, então, para receber essas inscrições. Aí começa, então, a campanha eleitoral. A gente sabe que nas unidades escolares grandes é um tumulto, porque eles querem andar nas salas, fazer as suas campanhas. Pessoal, não tem necessidade de deixá-los o tempo todo andar nas salas. Marca o começo e o fim da campanha. A campanha pode ser feita por meio de cartazes. São os gestores que vão limitar os ambientes onde esses cartazes vão ser colocados. E, posteriormente a isso, um dia marcado, eles passam, então, nas salas para tirar dúvida dos alunos e deixar disponível a intenção deles em relação à representatividade nessa unidade escolar. A gente percebe que as escolas que mais têm mobilização são as escolas que têm uma quantidade de chapa grande, tá? Então, é importante que a gente tenha mais de uma. A gente precisa mobilizar os alunos a se interessarem pela unidade escolar, ter pertencimento ao ambiente onde eles vão passar o ano, entendeu? Então, e o professor também. Então, isso acaba a todos os integrantes dessa unidade escolar, toda a comunidade escolar, esse envolvimento. Então, chega o dia da eleição, que deverá ser realizada neste período, 9 e 10. É importante lembrá-los, né, que o Orlando já disponibilizou um link para a gente fazer a eleição eletrônica, sai o resultado na hora, é prático. Ah, mas na minha escola vai dar muito trabalho? Pode ser feito, então, por voto manual, com um papelzinho e tudo mais. Só precisa ter clareza e idoneidade nessa eleição, tá? E aí, então, tem os dias da apuração, e no dia 11/4 tem que ser feita, já está com a divulgação da chapa vencedora da escola. Lembrando todo esse processo, desde as reuniões para mobilização e formação do conselho de sala, é necessário estar tudo registrado em ata do Grêmio. O Grêmio do ano passado, do ano retrasado, dos anos anteriores, tem uma ata e essa ata deverá ser usada sempre. Não tem necessidade de todos os anos, nova chapa e nova ata. Até porque o livro-ata ele passa a ser uma história da escola. Então, é muito importante preservar o mesmo livro-ata com todos os registros. E aí, então, caso aconteça alguma coisa, temos alunos polêmicos na escola e eles entraram numa discussão que não foi legal a eleição. Então, nós temos ainda um prazo para fazer uma nova eleição, montando, então, uma nova comissão. Tá? A gente espera que isso não aconteça, mas se acontecer, então nós temos aí o prazo até dia 20 para fazer isso. Essas observações estão lá no final do anexo 2, tá? Então é só ir lá, dar uma olhada, eu não vou ler tudo,
Só vou dar uma passada, que é o quê? Levando em conta que aqueles dias lá são sempre as datas definidas dos dias letivos com o aluno, então, o dia do planejamento, se está lá como dia letivo com o aluno, conta. Se não está, não conta. Tem que olhar o calendário escolar, homologado pela diretoria. As escolas, as escolhas dos representantes deverá ser por processo de eleição dentro da sala, tá? Então, a gente precisa estar ciente que os alunos têm que escolher seus representantes e ele deveria ter sido feito lá no acolhimento. Não foi feito? Temos que fazer ainda esta semana, já está tarde. Assembleia Geral, então aí a gente tem um prazo de 30 dias, essa Assembleia Geral está prevista no caput do artigo 3º, lá do Estatuto do Magistério. É interessante lembrar que este calendário ele vem facilitar a leitura do Estatuto. Todas as etapas que tem aqui no Estatuto, e então ele vem para nos auxiliar com os dias letivos, os dias das ações que a gente deve fazer, mas está tudo no Estatuto. Lembrando que a Assembleia Geral, ela tem poder deliberativo de mudar algumas coisas dentro do Estatuto. Coisas assim, bem pequenas. Por exemplo, reunião tem que ser mensal. Então tá, na minha escola vai ser bimestral. Lembrando que esse estatuto aqui, ele é um estatuto reconhecido pela Secretaria do Estado de São Paulo, tá? Então aí tem as outras do mesmo artigo ainda, que eu não vou ler. E então só poder se candidatar à comissão eleitoral os estudantes que não tenham a intenção de disputar. Então ele vai fazer a comissão, ele vai olhar, ele vai acompanhar para ver se está tudo certinho. Para isso ele não pode ser tendencioso. Eles precisam entender que nesse momento ele vai ter o momento de voto dele. O voto dele vai ser secreto ou não, né? Depende de como vocês vão escolher na escola, mas é necessário que o Grêmio, que essa comissão acompanhe toda a eleição do Grêmio sem ser tendenciosos. As datas fixas são apresentadas em negritos nesse calendário do anexo 2, o começo e fim do processo eleitoral. Tá? Aí a data de eleição da diretoria de representantes do Grêmio é fixada com o prazo final, e lembrando que nós vamos ter, então, uma pesquisa, como foi o ano passado. Isso dá clareza para a secretaria, que as nossas escolas estão cumprindo a determinação do estatuto, e também para nós, como é que foi as eleições, quem são esses gremistas que ganharam e quem são os representantes agora dos alunos dentro de cada unidade escolar. Tá? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Marcos Rodrigo, que vai falar um pouquinho sobre os membros do Grêmio e a função de cada um deles, o que eles precisam estar cientes, não só os alunos, mas nós gestores também para poder acompanhar esses alunos. Muito obrigada. Bom, pessoal, quando nós falamos em funções aqui, os membros do Grêmio, nós buscamos no próprio Estatuto do Grêmio, né, no capítulo 3, na seção 3, que aborda justamente a constituição e as funções de cada um dos membros da diretoria do Grêmio. Eu sei que a maioria das escolas já conhecem esses membros aqui, mas nem sempre fica clara a função de cada um desses membros do Grêmio. O que nós sugerimos aqui, que nós propomos através dessa webconferência, é uma reflexão acerca de cada uma dessas funções. E nós convidamos o gestor, os PMECs, os vice-diretores da Escola da Família, o professor responsável pelo Grêmio, a compreender a importância de cada uma dessas funções. Porque se nós entendermos o Grêmio como um colegiado realmente participante da gestão democrática dentro da unidade escolar, ele vai ter realmente uma função muito ativa e participativa dentro do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Então, é importante nós compreendermos a função de cada um desses personagens dentro da agremiação. Então, nós temos aqui no artigo 14 a formação da diretoria, né? Coordenador geral, coordenador financeiro, coordenador social, de comunicação, de esportes, de cultura, relações acadêmicas.
Percebam que, muitas vezes, conversando com gremistas, que nós acompanhamos aqui na diretoria, nós ainda ouvimos a palavra presidente, nós ainda ouvimos algumas denominações que já não existem mais. Então é importante nós trabalharmos, nós que somos professores, nós que somos gestores, trabalharmos esses novos conceitos com eles, né? A diretoria do Grêmio, então, ela tem uma função específica. É importante também isso tudo ser trabalhado com os alunos já no processo eleitoral. Quer dizer, é o que a Lê falava, você, enquanto gestor, enquanto responsável pelo Grêmio na sua unidade escolar, trabalhar isso desde a da eleição do Grêmio, desde a formação das chapas, para eles entenderem a importância do Grêmio e eles conhecerem, então, qual é a função dessa diretoria. Quer dizer, ele quer ser um gremista. Então, qual é a função desse gremista dentro da escola? Né? A partir do momento que ele vai ser, então, ele se candidata, vou até voltar aqui, ele se candidata a coordenador financeiro, coordenador social. Qual é a função desse coordenador social? Ele tem consciência disso? Ou ele só vai chegar na sala de aula e dizer que ele é coordenador social? Né? Então aqui nós colocamos qual a função da diretoria, né? Elaborar o plano anual de trabalho. Esse plano anual, ele de fato é elaborado, os alunos fazem isso quando são eleitos, né? Colocar em execução o plano aprovado, né? Isso tudo deve ser acompanhado, né, ao longo do ano letivo. Dar à Assembleia Geral conhecimento sobre as normas estatutárias que regem o Grêmio, as atividades desenvolvidas pela diretoria, a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro. Percebam a importância da Assembleia Geral, né, que a lei apresentava aqui, já previsto no calendário. Tomar medidas de emergência não previstas no Estatuto, né, sempre submetendo-se à avaliação do Conselho de Representantes. Percebam que um item lá no primeiro tópico do calendário, que é a eleição dos representantes de classe, já está sendo previsto aqui no regimento, né, no Estatuto do Grêmio Estudantil. Então, se nós não tomamos cuidado com a eleição dos representantes nos primeiros dias letivos, o Grêmio não vai conseguir trabalhar direito ao longo do ano, né? Porque não foi uma atividade feita de forma democrática. Então, é importante nós termos sempre atenção a isso. As reuniões periódicas, muitas vezes nós ouvimos reclamação de que porque o gremista não para em sala de aula, os professores muitas vezes reclamam. Essa reunião, como que é a periodicidade dessa reunião? Como que isso é organizado? É uma vez por semana? Sendo extraordinária, tem que ser feita sob solicitação de pelo menos 2/3 de seus membros. Então não é simplesmente vamos fazer uma reunião que teve solicitação suficiente para isso. Então os meninos precisam entender e conhecer essas normativas, né? Quem vai levar isso para eles? O responsável pelo Grêmio na unidade escolar. E aqui nós colocamos, então, a função de cada um desses personagens. Então, aqui a gente não vai se alongar lendo tudo isso, porque esse material está disponível. Depois nós vamos apresentar para vocês onde encontrar todo esse material. Vocês têm esse material nas escolas. De quando a diretoria acompanha os grêmios nas escolas, nós entregamos esse material para vocês. Aqui a gente só está colocando, né, a webconferência está sendo gravada, nós vamos depois passar isso tudo para vocês, tá ok? Mas aqui nós colocamos a função de cada um desses personagens. Então, o coordenador geral, aqui estão elencadas as funções do coordenador geral, né? Então, ele é o primeiro representante do Grêmio, né? Nós temos, então, toda a função que ele vai cumprir, né? Coordenador financeiro. Aqui é importante destacar que, se for, nós temos aqui contas bancárias. Aqui é importante que seja, se for o caso, ter uma conta, alguma coisa assim, isso tudo tem que seguir, né? Você tem que ter um aluno maior de idade, quer dizer. E muitas vezes eles não prevêem essas questões burocráticas importantes, né? Então, a orientação é fundamental nesse momento. O coordenador social, né? As parcerias, né, com as organizações da comunidade. Muitas vezes é um personagem que é importantíssimo ali, ele fica por falta de orientação, muitas vezes ele fica ali sem ser aproveitado da forma correta, né? Aqui, como promover campanhas, né? Aqui, exemplos, né, do agasalho, desarmamento, reciclagem de lixo, né?
contribuir com questões sociais. Então é fundamental esse personagem dentro do Grêmio. Coordenador de comunicação, né? O que a gente percebe nessas andanças aí? A lei está aqui também, a gente pode... E muitas vezes isso aí sobrecarrega o coordenador geral. Parece que tudo que a gente procura dentro do Grêmio, o coordenador geral, sendo que muitas vezes não, é o coordenador de comunicação. Por quê? Porque ele que vai responder por algumas questões relacionadas ao Grêmio, né? Não é o coordenador geral. Quer dizer, é importante, é uma gestão democrática, não é? Então nós precisamos repartir as funções aí para não pesar para ninguém. Coordenador de esportes, né? Coordenador de cultura. Eles gostam, sempre muitos projetos que eles fazem, né? É importante esse personagem dentro da agremiação. É muito interessante aqui o coordenador de relações acadêmicas, não é? Esse personagem, ele faz uma ponte, percebam aqui, ó, mediar as relações entre alunos, professores e diretores, propondo avaliações de andamento de curso e autoavaliação dos alunos. Olha como esse coordenador de relações acadêmicas, ele é essa ponte entre as medidas de ensino-aprendizagem da unidade escolar com o Grêmio Estudantil. E muitas vezes ele não é aproveitado da forma correta. Então o que nós propomos aqui é uma reflexão sobre essas funções, né? Nós propomos aqui justamente uma reflexão sobre cada uma dessas funções dentro do Grêmio Estudantil, para que nós possamos aproveitar ao máximo o protagonismo juvenil e a vontade que esses meninos têm de trabalhar dentro da escola. Aqui a gente pode lembrar também que no planejamento os professores fizeram levantamento de alguns projetos que a escola pode estar vindo a realizar no ano de 2018. Cada perfil de cada membro desse grêmio, ele tem uma função que está muito próxima àquilo que a gente está esperando da unidade escolar em termos de ensino-aprendizagem. Então, o coordenador cultural, por exemplo, ele está ali responsável para núcleos artísticos, teatro, dança. Se a escola já tem ali um recital, já tem proposto dentro desse planejamento uma semana cultural, está aqui um bom parceiro, porque ele vai fazer as coisas sozinho? Não, ele é um líder que vai buscar outros alunos, ele é um líder e um parceiro da gestão escolar e dos professores para garantir que tenha participação, protagonismo dos alunos ali nesse recital. A gente sabe que já tem, porque o professor mobiliza na sala de aula, mas é o momento da gente colocar ele na ação da atribuição que ele assumiu no momento em que ele foi eleito e se promoveu a ser eleito. Então, coordenador de esportes, as escolas gostam muito de fazer o interclasse. Ele é esse responsável para ajudar o professor de educação física, os coordenadores, os gestores, na atividade de promover, montar tabelas e buscar parceiros. Então, olha aqui outra função que a gente tem para quem delegar e muitas coisas que já acontecem na escola. Então, qual é a proposta? É alguma coisa nova? Não. É organizar o que a gente já tem, principalmente atribuindo a responsabilidade a esses gremistas, para que eles atribuam a responsabilidade aos seus pares, para que, como disse o Marco Rodrigo, não pese para ninguém. Cada um tendo a sua função, cada um fazendo a sua parte e juntando forças, com certeza a gente pretende otimizar as atividades que a escola já tem. Então, não há necessidade de fazer nada mirabolante, mas há necessidade de organizar, né? E eles tendo essa noção do perfil de cada um, com certeza os planos de ações vão vir com maior responsabilidade, porque ele vai saber que naquele momento do plano de ação, a atribuição é deste ou daquele coordenador. Bom, pessoal, e nós temos aqui, então, as propostas, né, de projetos. Os grêmios têm a liberdade de fazer os projetos que eles pretendem ao longo do ano letivo. Mas nós, enquanto diretoria de ensino, daqui a pouco nós vamos falar aqui do nosso encontro regional. Nós vamos fazer esse ano, mais no final do ano letivo, nós vamos fazer um encontro regional com os gremistas. E
nós temos então os pilares temáticos que nós vamos nortear então um dos projetos do Grêmio Estudantil. Então, quer dizer, um dos projetos que o Grêmio Estudantil fará ao longo do ano letivo, que nós vamos balizar o nosso encontro regional de Grêmios 2018, serão esses. Um projeto voltado para a leitura, de preferência em parceria com a sala de leitura, né? Reativar, enfim, movimentar a sala de leitura dentro da unidade escolar. Um projeto voltado à prevenção ou um projeto voltado à inclusão. Então, são esses 3 eixos temáticos ou pilares que nós vamos nortear o nosso encontro regional na diretoria de ensino. Tá? Então, projetos voltados a essas 3 áreas. Prestem atenção que não foge lá do perfil dos nossos coordenadores. Tá? Eles têm as funções lá que aqui cada perfil tem condição de estar se apoiando num desses pilares para montar os seus planos de ação, seus planos de trabalho para 2018 e, se Deus quiser permitir, a gente finalizar com um seminário, um fórum, um encontro mesmo com todos os grêmios de todas as escolas. Então, aqui nós temos essa agenda que nós propomos para 2018. Né? Nós estamos iniciando, pode-se dizer, vocês já iniciaram nas escolas com o calendário, como ele acabou de mostrar, vocês já estão a todo vapor aí, trabalhando para a organização que vai culminar na eleição do Grêmio de 2018. E nós hoje, então, iniciamos as ações da diretoria de ensino para os grêmios estudantis com essa webconferência. Estamos já para o dia 20/4, após as eleições, né, todos os grêmios eleitos nas unidades escolares, estamos com agendado esse encontro presencial aqui na cidade de Sertãozinho. Então, o local ainda estamos organizando. Nós vamos, então, fazer um encontro presencial com representantes dos grêmios eleitos e o responsável pelo grêmio, né? O professor, né? O responsável pelo grêmio na unidade escolar. Então, nós vamos fazer esse encontro presencial no dia 20/4. E já temos previstas 2 webconferências como essa, porém com os gremistas. Né? Então, quer dizer, uma webconferência no dia 5/6 e uma no dia 14/8. Já encontros que nós vamos fazer com os gremistas nas unidades escolares, via webconferência. E o nosso 4º encontro regional dos grêmios, que é um encontro com os gremistas da diretoria de ensino, aqui em Sertãozinho também, no dia 9/10. Essa data é uma data que nós pretendemos conseguir cumprir com essa data. Né? Eu não coloquei aqui porque não depende de nós, que é o 2º encontro estadual de grêmios estudantis. No ano passado nós participamos, enviamos 2 representantes, né? Um aluno da escola Edith e um aluno da escola Ferrúcio, representaram a nossa diretoria de ensino no 1º encontro estadual de grêmios estudantis. Né? E esse ano, provavelmente, teremos o 2º encontro e provavelmente enviaremos representantes também. Só que eu não coloquei aqui porque não tem ainda previsão de data, enfim. Mas assim que nós tivermos alguma notícia, nós colocaremos, né, para que vocês se preparem. Mas provavelmente teremos esse 2º encontro estadual também. Por isso que já estamos prevendo nosso 4º encontro regional. Aqui nós temos um material para consulta que nós conseguimos disponibilizar o link. Nós vamos disponibilizar o link para vocês para consulta, né? O material que nós preparamos para que vocês possam ter uma consulta. É um material online. Então nós conseguimos colocar esse material ao longo do ano, né? Nós conseguimos colocar esse material, nós vamos abastecendo esse material
ao longo do ano letivo. Então, esse é o link do material, os TCs que participaram, né? Todos os TCs participaram da nossa formação. Eu coloquei para os PCs esse material e nós tivemos condições de visualizar e de trabalhar esse material no encontro, na orientação técnica que nós tivemos esse mês. Ok? Então, esse link ele é importante por isso, porque nós estamos sempre atualizando. Então, sempre nós colocamos materiais nesse link para que vocês possam consultar. Será que a Mayara vai colocar aqui para a gente? Compartilhar. Isso. O material é esse. Não é? Aqui nós temos algumas ações que, né, já foi feito, né? Então nós temos aqui algumas questões que já foram realizadas, né? E se você clica aqui, por exemplo, você vai ter o site da Secretaria da Educação para o Grêmio Estudantil. Inclusive, esse material do Instituto Sou da Paz, que nós retiramos boa parte desse material, vocês vão encontrar nesse link da Secretaria. Todas as novidades sobre o Grêmio Estudantil você vai encontrar nesse link do site da Secretaria de Educação sobre o Grêmio Estudantil. Nós temos aqui também o site dos grêmios da Diretoria de Ensino. Tá? Então aqui também nós vamos sempre atualizando informações sobre o perfil dos grêmios da Diretoria de Ensino. Né? Aqui nós colocamos então as informações sobre o primeiro encontro paulista de grêmios. Lembrando que aqui são informações do que foi feito, né? Então nós temos aqui as escolas que participaram, como eu disse, a Escola Edith, a Escola Ferruccio. Nós temos aqui os vídeos, que se vocês clicarem vocês vão poder ver, né? Porque foram os vídeos que foram classificados. Vocês se lembram, na época, os alunos fizeram um vídeo do projeto que eles encaminhariam para concorrer ao primeiro encontro, para participar do primeiro encontro. E o mais votado no YouTube conseguiria essa vaga. No caso, os dois vídeos mais votados foram esses, da Edith, da Escola Edith e da Escola Ferruccio. Então, estão aqui para vocês poderem prestigiar ainda mais. Nós temos aqui, então, o que está em progresso, não é? O que está em andamento. Os documentos, né, que a lei passou para vocês aqui. Se clicar aqui, vocês têm acesso aos anexos. Foram enviados em rede, mas aqui também está para vocês acessarem. O anexo 1, o anexo 2, que é o calendário. O anexo 3, que são as legislações. Né? E aqui, o que ainda está por vir, né? Que é a webconferência de hoje, né? Está acontecendo. A agenda, né, dos encontros, que eu acabei de passar para vocês. E o quarto encontro regional. Né? A data prevista. Os pilares temáticos que nós vamos abordar, né? E o segundo encontro paulista de grêmios, que ainda está, né, com a data a ser marcada. Pessoal, agora então nós vamos dar aí uns 5 minutinhos de intervalo para vocês possam assimilar tudo isso que nós falamos, né? Falamos bastante. E o que a gente pede? Que vocês pensem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, quer dizer, para que a gente possa conversar um pouco depois desses 5 minutos. A Mayara já passou aí no início para vocês, como vocês fazem para solicitar pergunta. Se quiser fazer a pergunta aqui, pode fazer, né, na câmera, né, normalmente, como ela explicou, né, levantando a mãozinha ali. Se quiser enviar via né, chat, pode também, fique à vontade. O importante é participar, tá bom? Então, nós temos aí 5 minutos de intervalo.
Ela tirar aqui. Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Vocês têm alguma pergunta? Agora a ideia é que vocês participem da interação. Temos aí cerca de 13 participantes, né? É uma primeira experiência que nós estamos tendo com webconferência. Então, nós gostaríamos de saber aí a participação de vocês sobre o que nós falamos referente à questão dos grêmios, né? Aqui nós temos a Escola Marulins que colocou no chat a questão da página, não é? Provavelmente é sobre o link, não é? O link do nosso material. Depois a gente vai disponibilizar o link aqui, inclusive no chat, né? A gente pode disponibilizar. Podemos disponibilizar o link aqui no chat. Né? Vamos ver aqui. A escola Bruno Pieroni fez uma pergunta, né? O programa para a eleição é o mesmo dos anos anteriores? Esse programa seria o que a Lê falou, referente o programinha lá da votação, é isso, né? Acho que é isso, né? É o mesmo, né? O que precisa ser feito é a adequação da chapa. Tem escolas que colocam ali, às vezes, o logo da chapa concorrente, quer dizer, alguma imagem, enfim. Mas o programinha é o mesmo. A gente sugere que essa questão entre em contato com o PCDP Orlando, de tecnologia, porque ele tem... Né, ele tem, assim, ele consegue orientar melhor. E vocês testem antes, já testem com os próprios meninos, né, próprios participantes, para não ter surpresa na hora. E qualquer dúvida, entre em contato com o Orlando. Essa questão referente ao programa da eleição. Ele só pede que justamente isso, não deixe para a última hora, porque tem... Para não ter surpresas ruins. Para não ter surpresa, né? Porque tecnologia, assim, a gente tem que fazer os testes, enfim, né? Respondido, pessoal do Pieroni? Né? Ótimo, que bom. Mais alguma dúvida? Vamos, gente, aproveitar a ferramenta. Isso, vamos aproveitar. Acho que é interior. Vamos perguntar. Não tem ninguém pedindo a palavra aqui. Vocês estão com vergonha? O que está acontecendo? Né? Não querem aparecer aí o rostinho, né? Para pedir a palavra, pessoal, tem um íconezinho aqui em cima da mãozinha levantada, né? Vocês podem clicar naquele íconezinho e pedir a palavra. Quem vai querer fazer a exposição da figura, pôr o rostinho aí pra gente? Inclusive para a gente testar a ferramenta. Eu acho que, como eu disse, é uma primeira experiência para a gente poder testar a ferramenta. Vamos lá. Coragem? Não? Ninguém? Ninguém, né? Será que nós vamos então encerrar a nossa webconferência assim, sem participação? Bom, Então, como vocês viram no vídeo lá que iniciou a webconferência, provavelmente agora a equipe técnica, o apoio técnico, vai colocar para vocês a avaliação. Tá? A Mayara. E é isso, né? Nós queremos agradecer a participação de vocês
e dizer que essa é uma ferramenta que a gente quer usar mais vezes, né? Ah, tá. O Pieroni está colocando aqui, né, que nem todos os mecanismos estão funcionando. O que nós queremos só alertar é que assim, o pessoal aqui do NIT fez um período de testes, enviou uma rede para as escolas, pedindo para que as escolas testassem os equipamentos, tá bom? Então, assim, é importante que vocês façam esses testes. Sempre quando a gente tiver webconferências, né, é importante que vocês façam esses testes. Então, tudo bem que pode acontecer surpresa de na hora não funcionar, né? Mas fazendo os testes, inclusive testes que são feitos via EFAP, né, em São Paulo, quer dizer, é interessante fazer para poder utilizar. E se tiver algum problema que o NIT precise ir até a escola para resolver, o pessoal vai para a gente poder utilizar o equipamento tranquilamente. Tá bom? Vamos ver aqui que tem mais gente digitando algumas coisas aqui. Vamos esperar então para ver. Que bom, né? Tem pessoal falando que fizeram os testes, isso é importante, porque, né, tá dando certo. Tem problema de áudio, né? Aí, o que a gente pede também? Agora vai ter uma avaliaçãozinha. Essa avaliação provavelmente já vai trabalhar um pouco essas questões. Se alguém teve algum problema pontual, dê uma devolutiva, né, para o nosso NIT, né? Quer dizer, apresentem para o NIT as dificuldades, e aí o NIT vai poder ver se o problema estava no computador, se o problema estava na conexão, o que aconteceu para que a gente possa ajustar essas questões da melhor forma possível. A escola Furlan está perguntando: o material vai ficar disponível? Essa webconferência está sendo gravada. Em breve o link estará disponível e nós vamos passar para todos vocês o link para quem não conseguiu participar poder assistir, né? E nós vamos enviar também para as escolas o material, né, o PPT, o material para que vocês possam ter isso tudo em casa, nas escolas. Desculpa. Aqui é Dolores Martins falando que teve problemas para a conexão. Como eu disse, esses problemas é interessante vocês encaminharem para o NIT, né, para que eles possam trabalhar com vocês sobre isso. Tá? Aqui a Mariolina está dizendo que durante a explanação estava bom, mas agora está dando eco, né? Então, são questões que essa ferramenta, pessoal, ela é muito interessante, muito boa, facilita muito o nosso trabalho, o trabalho de vocês também aí na escola, né? Só que a gente vai, né, a gente aprende usando. Então, assim, a gente vai se adequando e vai se adaptando, né? E nós vamos conseguindo. Tudo, né, que é novo é difícil de se Isso, adaptar, a gente chega lá. Chega lá, né? E percebam que o suporte técnico está dando sempre as orientações aqui para nós, olha, né? Falando qual que é o navegador que é mais interessante da gente usar, né? Falando aqui questões de áudio, enfim. Deem uma olhada sempre nessas orientações para que da próxima vez, né, quem está com mais de uma janela aberta, às vezes um pode atrapalhar o outro, né, porque mais de uma conexão pode atrapalhar, enfim. Procurem observar essas orientações do suporte técnico, que nós estamos aqui e eles estão lá em São Paulo auxiliando a gente. Então, quer dizer... Daqui a pouco a gente fica bom nisso, gente. Calma. O importante é isso, a gente conseguir usar para aprimorar cada vez mais. Tá ok? Então é isso, pessoal. Né? Nós agradecemos a disponibilidade de vocês, tá? E mais uma vez, estamos à disposição para qualquer trabalho, né, que vocês forem desenvolver com os grêmios. Né, não só nós dois, como todo o núcleo pedagógico, a supervisão. Então, é um trabalho da diretoria, um projeto da diretoria, esse acompanhamento. Então, nós estamos aqui só representando, tá? Então, nós estamos à disposição para auxiliar no processo de eleição e depois, durante o ano letivo, no acompanhamento.
e qualquer dúvida, qualquer questão que surgir, fique à vontade em nos procurar. Ok? Bom dia a todos, um bom trabalho a todos. E respondam, não deixem de responder a enquete que o pessoal da EFAP vai colocar para vocês. Bom dia, obrigado por estar participando com a gente e responda aí certinho para nos ajudar. Até logo. Até.